Há uma imagem conhecida pelo humor que transmite e que ilustra a grande diferença que existe entre o reconhecimento e a concordância das pessoas relativamente à necessidade de mudar e a disponibilidade que manifestam para fazer parte dessa mudança. Na verdade, encontramos muitos exemplos desta situação que é aparentemente paradoxal e alguns destes exemplos são precisamente de projetos de transformação na área da educação. É por isso importante analisarmos e refletirmos sobre os fatores que podem estar na base da dificuldade de mudança das pessoas e das organizações. Precisamos conhecer aquilo a que chamamos as raízes da resistência à mudança. No que diz respeito à raiz organizacional, que tipos de sinais permitem antecipar e identificar um potencial de resistência à mudança das escolas? E em que medida é que esses sinais podem influenciar a vossa preparação na elaboração de propostas do plano de capacitação digital dos professores? Vamos ver alguns exemplos. Quando a escola mantém os mesmos sistemas e processos ao longo dos anos e não existe uma tradição de mudança, ou seja, os métodos e os processos são quase imutáveis ao longo do tempo, este é um sinal de dificuldade em implementar processos de mudança. A segunda raiz que falámos está relacionada com a resistência à mudança das pessoas na sua dimensão psicológica e emocional. A mudança que queremos implementar é a transformação das práticas pedagógicas dos professores com recursos às tecnologias. Mas essa mudança não é fácil, porque para que ela se possa concretizar é o próprio pensamento, planeamento e realização do trabalho dos professores que vai ter que mudar. Esta nova realidade pode criar algumas tensões junto dos professores. No fundo, estamos a pedir-lhes para desistirem dos seus hábitos de trabalho e deixarem aquilo que costumamos dizer a sua zona de conforto. O tema, a mudança no contexto educativo, traz-nos algumas reflexões sobre as especificidades da mudança na organização escolar. Será que as escolas enfrentam mais ou menos desafios quando comparadas com outro tipo de organizações? Qual o grau de complexidade de transformação que queremos implementar nas escolas e que estamos a pedir aos professores? E em que medida o momento que agora atravessamos de pressão e incertezas nos traz uma oportunidade única para a transformação digital das escolas e que nos últimos anos se tentou concretizar? Vou apresentar-vos alguns fatores que nos vão ajudar a compreender esta diferença. O primeiro deles está relacionado com a dimensão da organização e que se relaciona com a dimensão dos recursos humanos e o número de estruturas que o Ministério da Educação dispõe. No nosso caso, o plano de capacitação digital destina-se a 100 mil professores. Mais difícil? Claro que sim. O segundo fator relaciona-se com a complexidade da mudança. Que tipo de mudanças pretendemos introduzir nas escolas? Estamos a falar da substituição de um processo A para um processo B, ou da introdução de um novo equipamento, ou de transferência de instalações? Num inquérito recente que apliquei a cerca de 2 mil professores de vários concelhos da região de Lisboa e Val do Tejo, foi-lhes pedido para identificarem as maiores dificuldades sentidas durante a implementação do ensino à distância durante o estado de emergência. As respostas obtidas dão-nos pistas interessantes para o vosso trabalho. A dificuldade número 1, escolhida por 34% dos professores, foi o acesso dos alunos à tecnologia. E, como sabemos, este será um obstáculo que será superado no curto prazo através do programa de digitalização das escolas. Em segundo lugar, foi apontado o desafio da construção de práticas pedagógicas para o ensino à distância por cerca de 23% dos professores. Em terceiro lugar, e como desafios para a implementação do ensino à distância, surge o envolvimento e a motivação dos alunos, com cerca de 17% das respostas. Seguido de perto pelo desafio das competências tecnológicas dos professores, com 13%. E, finalmente, o envolvimento dos encarregados de educação contou com as respostas de cerca de 11% dos professores. Como podemos ver, trata-se, pois, de uma mudança profunda e complexa, numa equação com múltiplas variáveis intervenientes e que não é apenas de natureza operacional, mas é sobretudo estratégica e de pensamento. Finalmente, um terceiro fator relacionado com as características da organização escolar. A diversidade de contextos socioeconómicos, demográficos e da chamada cultura organizacional das várias escolas traz-nos uma camada adicional de dificuldades para a implementação de estratégias, para a implementação deste nosso plano
de capacitação digital dos professores. Por outro lado, a estrutura hierárquica das escolas e as suas dinâmicas de liderança tornam também mais desafiantes a construção de estratégias para a mobilização e a adoção das mudanças desejadas. As mudanças não vão ser feitas por decisão, vão ser feitas também por escolha e motivação dos próprios professores. Por tudo isto, se pode concluir que a mudança no contexto educativo é muito mais exigente do que aquela que é pedida às outras organizações.